Nós estamos de volta agora com o professor Celso Ribas. Tudo bom, professor? Tudo bom. Professor, queria começar logo perguntando de cara, o que significa para o senhor ser professor no Brasil? Pois bem, hoje a gente fala na profissão de professor e a gente sabe que existe um grande desafio. Professor hoje, infelizmente, não é tido como uma profissão de interesse, principalmente da juventude. Por exemplo, hoje é baixa procura de jovens querendo ser professor, seja matemática, seja história, seja sociologia, mas isso é uma coisa que se construiu ao longo do tempo, ao longo das 3 ou 4 últimas décadas, essa questão da desvalorização do professor. Mas por quê? Deixa eu fazer uma breve introdução. Eu costumo dizer que é mais democrática uma sociedade que consulta os cidadãos sobre os caminhos a seguir, pelo menos nas questões mais importantes e que mexem diretamente com a vida de todos, como saúde, educação, transporte público, lei de diretrizes orçamentárias, segurança pública e geração de emprego e renda. Nós vivemos uma sociedade pouco democrática e com muitas injustiças sociais, onde a maioria das decisões estão sendo tomadas diretamente pelos políticos e nós, cidadãos, ficamos à mercê da boa vontade desses indivíduos. A história tem mostrado que sem participação popular não há transformação social. É por isso que a nossa participação nas discussões e decisões políticas é de fundamental importância para que juntos encontremos alternativas que possam acabar com as injustiças sociais, participando, questionando, reivindicando, deliberando, fazendo acontecer. Infelizmente, há muitas injustiças. E uma das maiores injustiças ocorre justamente contra aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento sociocultural de nossa juventude, de nossa população, os profissionais da educação pública. Aqui no Paraná, os professores e agentes educacionais. Porque na escola nós temos os professores e temos aqueles outros funcionários. Esses funcionários são chamados agentes educacionais, que são aqueles que cuidam da parte secundária da escola, não o ensinar, mas aqueles que dão sustentação, suporte para o funcionamento da escola, que é o pessoal da secretaria, que é o pessoal da limpeza, que é o pessoal da merenda. Então existe um grande desafio hoje na escola por parte desses profissionais, professores e agentes educacionais. Então, assim, a pessoa, para ser professor hoje, tem que ter muito gosto, muita vontade, né? E também é necessário o apoio, tanto da sociedade, dos pais, quanto do poder público. Professor, nós estávamos conversando ali no camarim e eu comentei com o senhor que antigamente as pessoas chamavam os professores de senhor, realmente isso é um hábito que a gente tem até hoje, né? Havia um respeito das crianças pelos professores, quando os professores entravam na sala de aula, as crianças levantavam, quando os diretores entravam na sala de aula, era bom dia professor, bom dia diretor. Aonde foi que nós perdemos isso? O que aconteceu com essas gerações de lá para cá, que isso se perdeu, o respeito pelos professores? Olha, veja bem, a escola é responsável para estimular o desejo pelo saber e a construção de conhecimentos. Despertar na criança e no adolescente o gosto pela leitura, pelas artes e pelas ciências. Porém, a sociedade consumista, a inversão de valores e as mudanças ocorridas no mundo do trabalho ao longo das 4 últimas décadas, elas deterioraram o papel da mais importante instituição de nossa sociedade, que é a família. Por conta disso, a escola passou a sofrer uma severa perseguição, uma severa pressão, porque a escola precisa da família. A família é o ponto de apoio da escola, porque não é a escola que faz o caráter da criança e do adolescente. Porque assim, até comentando do livro do César da Silva, Além dos Muros da Escola, ele diz assim, o aluno não vem para a escola como uma folha em branco, né? Como uma folha de sulfite em branco. Não, ele vem com uma bagagem de conhecimento, com uma cultura, com conhecimento que ele tem de família, de sociedade, de vivência social. Ele vem para a escola em busca do conhecimento, teoricamente, em busca do ensinar.
E a escola tem que transmitir esse conhecimento, tem que construir esse conhecimento com o aluno. Só que o que ele tem hoje? Quais são os problemas hoje? Os problemas hoje é a ausência de pais na vida escolar de seus filhos, que acabaram transferindo a responsabilidade para a escola. Isso tem pesado muito. Os professores, os diretores de escola, as equipes pedagógicas têm sentido muito isso. E vão fazer o que com essa questão? E aí que está. Pois é, eu me lembro que quando eu era criança, a gente recebia nas férias, inclusive, uma quantidade imensa de lição de casa, imensa mesmo, né? Que era verbos presente, pretérito, futuro, e tinha que fazer. E meus pais não deixavam que a gente brincasse enquanto essas lições não fossem feitas. E até mesmo, eu não sei, os pais faziam que era uma coisa legal. Quando chegava o nosso material escolar, era bacana a gente sentar com os pais e encapar os cadernos, era uma festa, você recebeu estojo, era gostoso aquele momento ali que a gente folheava os cadernos, principalmente quando teve aqueles cadernos universitários coloridos, que a gente separava as matérias, tudo, era uma festa aquele momento. E hoje em dia a gente não vê mais nada disso, né? Cada um cuida de si, pai tem uma pesquisa, vai ver no computador, mãe tem uma pesquisa, vai, liga lá no teu notebook. As pessoas não têm mais tempo para dar atenção para os filhos e esquecem que sem a educação não vai existir um bom médico, um bom advogado, um bom filho, um bom marido. Quer dizer, a educação realmente é a base de tudo, né? Sim. Eu costumo dizer assim, nós precisamos de professores, precisamos de médicos, precisamos de policiais, precisamos de segurança pública, de saúde de qualidade e de escola de qualidade. Mas, como acontece nas sociedades mais avançadas, chega um momento que você não precisa tantos policiais na rua, porque a sociedade já tem um grau de desenvolvimento sociocultural, né, por conta da educação. Vai chegar um momento, acontece com muitos países, que tem a saúde pública, tem a saúde lá de qualidade, mas ela não existe um grande investimento na saúde, no sentido que a sociedade não está tão doente. Mas na educação não, você nunca vai deixar de precisar de um professor, nunca vai deixar de precisar de investir na educação, seja na educação básica, seja na universitária. Então a educação sempre tem que investir o máximo possível. E quando você investe o máximo possível na educação, outras áreas, como por exemplo segurança pública, você começa a diminuir o investimento. Porque você lá, a geração seguinte, está sentindo os efeitos, a sociedade seguinte está sentindo os efeitos do investimento na educação. Tomemos como exemplo a Finlândia, o Japão, onde décadas atrás foi investido muito na educação. E hoje continua se investindo, mas hoje eles estão colhendo os frutos desse investimento. A Coreia do Sul, que eu acho que deve ser considerado o principal exemplo, né? A Coreia do Sul, há 50 anos que eles buscaram essa construção, né, que eles têm hoje de desenvolvimento econômico, sociocultural. E nós estávamos na frente dele, porque nós temos território, nós temos mão de obra, nós temos matéria-prima. Mas uma coisa que a gente não tem é o quê? Construção de ideias para transformar projetos. Eles fizeram isso lá atrás. Eles não têm nada disso como nós. Mas eles têm ideias, transformaram ideias em projetos, investiram na educação e estão na nossa frente hoje. IDH e tudo mais. Essa é a questão muito séria. E falando sobre a questão da falta de interesse dos alunos, realmente a tecnologia agrada muito os alunos. Nós temos outra questão que é o celular na escola, na sala de aula, que tem causado um sério transtorno para a atividade docente. Aí é a questão da relação da escola com os pais. Tem legislações que coíbem, né, o uso do celular na escola, mas elas não têm surtido efeito. Por que não surte efeito? Porque a família é que tem que estar, ela deve estar junto da escola. E hoje isso, infelizmente, em muitas situações não está acontecendo. Há muitas escolas, posso citar um exemplo num colégio muito importante aqui em Curitiba, chamado Polivalente, tem um trabalho muito legal junto aos pais. Mas quando uma escola tem um trabalho legal junto aos pais, é uma coisa de mérito da direção da escola. Mas é uma coisa que deveria vir de políticas públicas, para que todas as escolas pudessem conjuntamente desenvolver um trabalho uniforme. Entendi. Professor, os professores, eles clareiam a nossa mente, nos mostram direções a seguir, nos motivam a escolher nossas carreiras futuras. O que motiva, no meio de todas essas coisas que nós estamos falando, a manter o professor na sala de aula? Há professores que fazem do magistério um sacerdócio. Há professores que fazem no magistério um trabalho porque precisam do trabalho.
Mas assim, não distinguindo, né, uma opção ou outra, eu costumo dizer que há muitos e muitos professores que têm um gosto muito grande pelo magistério. Vou dar um exemplo. Depois que acabou a greve, né, agora de fevereiro, muitos professores postaram a vontade que eles estavam tendo de voltar para a escola, e outros, depois que estavam na escola, conversando com os alunos. A vontade de poder estar na sala de aula atuando. Então a gente sabe que o magistério é, de uma certa forma, um tipo de sacerdócio, por conta da situação que a gente ainda ouve muita gente falando, né, eles fazem isso porque não tem o que fazer, porque querem ficar sem dar aula, porque não querem trabalhar, né? Exato. E na verdade é ao contrário, vocês estavam simplesmente reivindicando os direitos de vocês, né? Ah, sim, então, na greve de fevereiro foi uma reivindicação, tanto para defender direitos dos professores e agentes educacionais, quanto para defender interesses, direitos dos pais e dos alunos. Essa foi o objetivo da greve. Porque, veja bem, a gente tem que fazer uma grande reflexão. Qual o país que já alcançou o seu pleno desenvolvimento sociocultural, sem que, antes de tudo, fosse necessário investir na educação? Não tem um único país na nossa sociedade. Não há um único país na nossa sociedade que investiu na educação, que se alcançou o seu desenvolvimento sem investir na educação. Mas nem tem como, né? Não tem. Não há um único país na sociedade, em todo o mundo hoje, em toda a sua história, né, que já alcançou o seu pleno desenvolvimento sem antes ter investido no profissional da educação pública, no professor, no educador. Não existe isso. E, infelizmente, no Brasil, seja no Brasil, seja no Paraná, nós estamos na contramão. As políticas públicas, elas são paliativas e de cunho eleitoreiro. E quando aparece uma política pública para a educação, entra outro governo, ele vai e corta. Infelizmente acontece isso. Mas por quê? Porque, infelizmente, digamos assim, secretarias de educação, seja a nível estadual, seja a nível municipal, estão nas mãos de interesses políticos. E não poderia ser assim. Uma coisa legal que aconteceu agora foi o novo ministro da Educação, o Giannini, é uma pessoa que é da educação. Agora nós precisamos ver como que ele vai trabalhar diante de um orçamento que já está montado e diante de algumas determinações. E agora há pouco me emocionei aqui na hora de falar, acho que deve ter percebido, mas é quando a gente fala de educação, quando a gente fala do professor, não é porque eu sou professor não, a gente estuda a educação, então a gente analisa as questões e a gente projeta. Bom, como vai ser o Brasil daqui 15, 20 anos? Não, o Brasil não vai sair do atoleiro que se encontra. Vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Este é o grande problema. Nós temos vozes no Brasil que defendem a educação, como a pessoa que eu considero a maior voz da educação hoje no Brasil, Cristóvão Buarque, que é um grande conhecedor da educação, não é uma pessoa ouvida. Então são situações assim que você para e pensa, puxa, a pessoa, aquela mulher, aquele homem está na sala de aula, está no ambiente escolar, é porque gosta e tem um compromisso com a educação. Há quanto tempo o senhor dá aula? Eu leciono há 15 anos, né? Quais os caminhos que o senhor acha que a gente tem que ser investidos para ter resultados positivos na valorização do professor? Então, como eu costumo dizer, o carro-chefe do desenvolvimento de um país econômico, social, cultural é a educação. Então, a educação deve ser utilizada como instrumento para nortear aonde o país quer chegar. Nós precisamos de um projeto de povo. Um projeto para a sociedade. Só que a educação é que deve ser utilizada como a base de tudo. Mas como a gente vai fazer isso? Porque quando a gente fala em investir na educação, a gente está vendo uma geração lá na frente. Nós estamos vendo ali que o resultado não vai ser daqui 5 anos. Vai ser daqui 10, 15, 20 anos. Essa é a questão. Só que o problema nosso é que tudo é no imediatismo. Vamos resolver agora, para daqui 2, 3 anos, para ter um resultado positivo para a gente ou para o grupo político que está no poder. O que é impossível neste caso, né? É impossível. Então, neste caso, o que a gente pensa? A gente pensa que a educação é o carro-chefe, deve ser utilizada como a base para a construção de uma nova sociedade. Veja bem, nos últimos 20 anos, temos falado aí de desenvolvimento econômico no Brasil. De fato aconteceu. Nós acabamos com a inflação, veio o Plano Real, entrou o governo FHC, veio o governo Lula, investiu muito nas questões sociais, mas eu paro e penso, os 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso e os 8 anos de governo Lula, qual foi o resultado de desenvolvimento sociocultural para a nossa população? Foi mínimo.
Porque nenhum dos dois governos fizeram da educação o carro-chefe para o desenvolvimento do país. Qual foi o resultado? Aumento da criminalidade. Sim. Nos últimos 10 anos, aumento em mais de 100% de jovens infratores. Em 2013 saiu o resultado aí da violência por armas de fogo, aumentou muito no Brasil. O sistema penitenciário está falido. Jovens estão entrando, agora aumentou em mais de 40% o envolvimento de jovens nos últimos 4 anos, na criminalidade também. E vão fazer o que com esses jovens? Aí vem a discussão da maioridade penal, só que uma coisa puxa a outra. Nós precisamos reduzir a maioridade penal que vai resolver o problema. Grandes estudiosos dizem que não vai resolver o problema, que vai apenas trocar uma situação por outra, mas não vai resolver problema nenhum. Por quê? Porque não se investe na educação lá atrás, para o jovem não se envolver na criminalidade. Onde o senhor acha que foi perdido o respeito pelo professor? Na minha época, a gente tinha medo dos professores. Era mais do que respeito, era medo. Tinha vezes que eu esquecia de fazer lição por alguma razão, eu passava mal antes de ir para a escola. Existia a palmatória, claro que isso era uma outra época. Existia a palmatória, existia o milho, que a gente tinha que ajoelhar para fazer lição em cima do milho. A professora às vezes mandava a gente ficar dando volta no pátio ali, meia hora com a mão na cabeça, como punição, assim, na chuva ou no sol, tanto fazia, como punição por não ter feito a lição. Os professores eram respeitados e temidos pelos alunos. Aonde foi que se perdeu esse respeito? Então, eu costumo dizer assim, ocorreu a desestruturação familiar e, consequentemente, a desestruturação de valores, ou mudanças em inversão de valores. A partir aproximadamente da década de 70, nós tivemos um inchaço das cidades, o chamado êxodo rural, as pessoas, milhões de pessoas se dirigindo para as cidades foram crescendo. E nesse meio tempo, nós tivemos a industrialização, logicamente, e as pessoas foram ocupando, trabalhando, em busca de trabalho. Aí a mulher entra no mercado de trabalho também, que é uma questão muito importante de ser tratada. É importante a entrada dela no mercado de trabalho, mas é importante salientar que a entrada da mulher no mercado de trabalho reformulou o formato da família. A família que nós tínhamos aí há 40, 50 anos atrás, era aquela família tradicional. O pai trabalhando, a mãe em casa, exato, cuidando dos filhos, e a vovó ainda cuidava também. Exato. Né? Então tem aqueles valores. Hoje não, hoje o pai e a mãe trabalham, e se o pai e a mãe não for aquele firme, né, ele não vai conseguir saber o que o filho está fazendo durante o dia. É mais ou menos assim, o filho vai para a escola, vai meio-dia para a escola, os pais estão trabalhando o dia inteiro, ele vai para a escola, no meio do caminho ele tira o uniforme, coloca a camiseta, uma camiseta de esporte, e vai para a escola. E assim todo dia fazendo isso. E a escola ligando para os pais, e só consegue falar à noite com o pai e com a mãe, aí muitas vezes depois das 10 da noite, olha só que interessante. Aí fala e o pai vai, eu vou uma hora na escola, Mas o que eu quero dizer com isso? É que se não houver a participação dos pais na vida escolar dos seus filhos, nada vai ser resolvido. Mas como que isso vai acontecer? Essa é uma discussão que está sendo muito tratada entre os estudiosos, porque eles ficam discutindo, bom, a escola ela não pode funcionar sem a família. A escola, para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça de forma efetiva, é necessário a colaboração dos pais. Porque o professor ele não vai reprimir o aluno. O professor chama a atenção do aluno, ele pode muitas vezes, dependendo da resposta do aluno, ele vai saber se o aluno é uma pessoa que respeita as regras e se não respeita. E se não respeita, é algum problema que tem na casa. O pai e a mãe não ensinou, o pai e a mãe não orientou. Um exemplo simples é a questão do uniforme escolar. Muitos alunos vão para a escola sem uniforme e muitas vezes não querem nem usar na escola o uniforme. Aí vem a pedagoga que tem que exercer o seu trabalho, chamar o aluno para colocar o uniforme, ligar para o pai e lá outro dia, outra semana o aluno sem uniforme de novo. O que nós temos? Nós temos a desestruturação familiar, a mudança de valores ou inversão de valores. Nós perdemos uma coisa chamada princípio da autoridade, que é o pai, a mãe e os filhos. Pai, mãe e filhos. Nós perdemos isso. Se nós perdemos isso na família, nós perdemos isso em outros tipos de relação social que existem na sociedade, ainda mais na escola. Quando a gente fala em investir nas escolas, a gente sempre fala na aparência, né? Como deixar ela mais linda, mais bonitinha, com mais quadras e mais... E as pessoas que estão lá dentro? Como podemos valorizar as pessoas que estão lá dentro? Eu costumo dizer assim, a gente tem que pensar
em vários itens que juntos compõem a melhoria da qualidade do ensino da escola pública. Mas o primeiro item, que é a base de todos os demais, é o respeito e a valorização do profissional da educação. Seja o professor lá dentro do ambiente escolar, seja o agente educacional, que é a merendeira, que muitas vezes ela nem é lembrada, né? Seja a pessoa que trabalha, agente educacional que trabalha na secretaria, as pessoas que fazem a limpeza, que cuida da parte de inspetoria ali. Então essas pessoas, elas precisam ser ouvidas, é necessário que saiba como que elas estão, porque eu digo assim, tem que considerar o bem-estar profissional do educador, mas isso infelizmente não acontece. E a gente, quando a gente fala em melhoria da escola, seja espaço físico ou seja questão humana, muitas vezes políticas públicas é como que se faz um puxadinho ali. Vamos fazer um puxadinho aqui, já melhorou. Vamos colocar um computador ali, melhorou. Não, isso não pode ser dessa forma. Vou dar um exemplo aqui. A greve dos professores. Eles reivindicavam, defendiam uma coisa de direitos deles. Eles não estavam lá para querer aumentar o salário deles, nada disso. Eles queriam simplesmente defender uma coisa que eles conquistaram ao longo de décadas, que seria destruído. Mas se nós, enquanto governantes, enquanto sociedade, enquanto pessoas conscientes, entendemos que a base de uma educação de qualidade passa pelo respeito e pela valorização do professor, nós temos que saber que nós não podemos tirar direitos desses profissionais. Essa é a questão importante. E também o espaço da escola, o professor material que ele precisa, espaço adequado e tudo mais. Então, todas são um conjunto de situações, de questões que precisam ser consideradas para que o professor possa exercer a sua atividade. Nós temos aqui em Curitiba, muitos e muitos diretores que eu conheço, que eles têm um compromisso tão grande com a sua escola e fazer a sua escola melhorar cada vez mais. Então, nós partimos, diretor de escola, profissional, um gestor de qualidade. Segundo ponto, equipe pedagógica, que hoje, infelizmente, exerce um trabalho que não é deles, né? Que é a equipe pedagógica. O negócio é apagar fogo, porque nós não temos o assistente social diretamente para atender aqueles alunos que têm série de problemas. Nós não temos, por exemplo, os psicólogos, que deveriam estar intensamente à disposição das equipes pedagógicas. E o professor, que na sala de aula exerce a sua atividade, cumprindo as suas horas, né? Então é uma situação muito grande que deve ser discutido para ver como que está o espaço escolar lá dentro. Não só o espaço físico, mas a questão da parte humana também. Isso é muito importante. Existe aí a previsão de uma nova greve? Agora no sábado, dia 25, vai ter a Assembleia da APP Sindicato. Então nessa Assembleia vai ser decidido. Então como a Assembleia, a APP soberana, milhares e milhares de professores e agentes educacionais da rede estadual se reunirão em Londrina para poder decidir se vai haver a greve novamente ou não. Se houver a greve, é pelo simples fato do governo não atender o que ele já havia prometido antes do final da última greve. E também não ter atendido coisas que havia se prometido já há meses e meses atrás, até na outra gestão. Nós temos a pergunta aqui de um telespectador, que ele perguntou por que a educação é sempre por último a ser lembrada na hora de fazer acontecer e a primeira a ser lembrada na hora de ser proposto um futuro. Isso aí já é uma coisa que já virou meio que chavão na sociedade, né? Infelizmente, os nossos candidatos, seja a governo municipal, estadual, federal, eles colocam sempre educação e saúde como as principais bandeiras. E prometem que vão fazer escola de tempo integral, mas depois de eleitos, eles já deixam tudo para trás. O que a gente percebe é que muitos governantes têm compromisso com grupos econômicos. Eles têm esse compromisso e sabe-se também que é necessário investir na educação, ou seja, aumentar a verba para a educação. Só que há esse compromisso? Não. Eu costumo dizer assim, eu lembrei agora, uma entrevista de um ator, aquele que teve um acidente um tempo atrás, que ele ficou de cadeira de roda, perguntaram para ele assim, nossa, mas agora você está de cadeira de roda, e um ator paranaense, né? Uhum. Não lembro o nome dele agora. E aí comentaram, então como é que é agora essa nova vida sua? Ele falou, tem um problema sério que é a questão da acessibilidade. Aí ele falou, nós temos esse problema, nossos cadeirantes. Aí ele falou, eu só penso o seguinte, se os governantes fossem
pessoas também que precisassem usar cadeira de roda, logicamente toda a questão da acessibilidade teria sido resolvida. Eu falo a mesma coisa. Se os nossos governantes tivessem filhos e netos na escola pública, logicamente eles fariam da escola pública a melhor escola para se viver. Verdade. Porque é uma vergonha. Nós temos a Finlândia, que é um exemplo de escola pública. Nós temos o Canadá, que é um exemplo de escola pública. Escola pública não para pessoas, só para pessoas que precisam da escola pública e não pode pagar particular, não. Ricos e não ricos estudam nessas escolas. Mas no nosso país, tanto no Brasil quanto no Paraná, não. Tem essa divisão, tem escolas particulares, escolas públicas. Bom, escola pública não vamos investir muito, vamos investir em outras áreas e nem na saúde se investe. Bom, por quê? Porque não se valoriza a escola pública. Olha que interessante, na década de 40, a classe média brigava, fazia fila, classe média, para colocar seu filho em escola pública. Só que nas últimas décadas, sucateou tanto a escola pública, seja a nível nacional, seja a nível de Paraná, o que nós vemos hoje? As escolas não estão tão preparadas para poder atender os seus alunos. Aí há comentários, a responsabilidade é do professor, a responsabilidade é do diretor, nada disso. Por exemplo, se não tivesse tido a greve, muitas escolas iriam abrir sem o profissional lá dentro para poder atender. Então são coisas que a gente precisa parar para analisar. Nós defendemos a escola pública de qualidade. A escola pública de qualidade, ela pode atender o filho do rico e também do não rico. É uma questão de princípios. É assim que nós defendemos a escola pública. Qual mensagem o senhor deixaria para os futuros professores? Eu digo assim, os professores, os agentes educacionais, nós precisamos ser lutadores. Atuando na sala de aula, atuando no ambiente escolar, mas acima de tudo, agirmos de maneira política, não a política partidária, mas a política no sentido assim de que a educação ela deve ser colocada como uma das prioridades, seja do governo estadual, seja do governo federal. E aí o jovem que está entrando para a escola, ele vai entrar para a escola e muitas vezes não sabe desses desafios que ele tem, seja o enfrentamento que acontece no dia a dia na escola, situações com o aluno, a atividade docente muitas vezes pesada. Só que ele tem que saber de uma coisa, ele vai exercer o magistério, mas ele também tem que ser um lutador. Aquela pessoa que vai defender junto na greve os seus colegas de trabalho. Teve uma escola aqui em Curitiba que durante a greve abriu, o diretor falou para abrir a escola, os professores tiveram que trabalhar. É um absurdo, foram trabalhar. Nós fomos para a greve, nós defendemos as conquistas para eles que não foram para a greve. Ou seja, o professor que vai para a escola, que vai começar a sua atividade docente, que está no começo de sua carreira. Duas coisas, é o compromisso com a atividade docente e o compromisso político com a educação, em saber que em algum momento ele vai ter que parar a sala de aula, vai ter que parar a escola com seus colegas e ir lá na frente do Palácio do Governo para defender os interesses de toda a categoria, E defendendo os interesses da escola pública de qualidade, no final das contas, o professor está defendendo os interesses do pai e do aluno. Porque o pai, ele coloca o filho na escola pública, ou porque ele não pode pagar uma particular, ou porque ele ainda acredita na escola pública. E é pensando nesses pais que a gente tem que defender uma escola pública de qualidade ainda melhor. Só para citar um exemplo aqui. Como que anda as salas de informática de nossas escolas públicas, escolas estaduais? O pai tem que ver isso aí. Porque se não está bem, se a escola não tem uma sala de informática de qualidade, mas espera aí, nós estamos no pleno século XXI e as escolas públicas não têm laboratórios de informática adequado? É culpa do diretor. Não é culpa do diretor, não. É culpa do poder público, é responsabilidade do poder público de proporcionar estrutura para que a escola possa funcionar bem. Então são coisas que a gente começa a discutir e o professor que está começando a sua atividade docente, lá na faculdade ele não sabe, muitas vezes ele não sabe dos problemas que o professor vivencia. Porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Na prática ele vai começar a vivenciar e vai começar a sentir na pele. Mas ele que tem um magistério como uma espécie de sacerdócio, ele vai dizer, não, eu estou aqui, estou firme. Mas na hora que tiver que parar para defender os interesses da educação e do povo, nós vamos parar. O senhor participa também de um movimento chamado Voz da Educação. A gente podia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Como começou o movimento? Assim, há uns 3 anos atrás a gente fazia reunião de professores, né? 5, 6, 12, 15 professores para discutir coisas de educação. E alguns diretores perguntavam se a gente teria palestrantes para oferecer na escola, tanto para os pais quanto para os professores.
Aí e não havia nada formalizado ainda. A gente falou, ó, vamos fazer o seguinte, convidei alguns colegas e falei, ó, vamos formar um grupo, uma ONG, e vamos começar a oferecer palestras para professores e para pais de alunos, para a gente tratar de temas de interesse de todos. Mas o objetivo dessas palestras é provocar uma interação, família e escola. E começamos a reunir dezenas de professores, começamos a oferecer palestras nas escolas gratuitamente, e junto com isso nós resolvemos criar um jornal chamado Voz da Educação, onde qualquer professor quer fazer um artigo, escrever para o jornal, pode escrever à vontade, aniversário de escola, é um jornal que circula bimestralmente nas escolas estaduais de Curitiba e algumas escolas estaduais de Pinhais e São José dos Pinhais também. Então o Voz da Educação, na verdade, é uma entidade que tem como objetivo provocar uma interação entre os colegas de trabalho, porque a intenção desse trabalho é provocar a discussão no sentido de discutir os desafios e angústias que nós, educadores, temos vivenciado no ambiente escolar. Discutir, encontrar alternativas, soluções e, a partir daí, fazer os apontamentos. Por que a coisa não está dando assim? Não está andando desse jeito? Por que nós não fazemos tal mudança? O poder público não está preocupado com a gente? Vamos fazer a devida pressão. Então, por isso que nasceu essa iniciativa. O senhor tem esperança de que algum dia, deve ter, né, o professor venha a ser valorizado? Então, eu costumo dizer que o educador, seja da rede municipal, seja da rede estadual, ele sempre tem que ter esperança, porque a base do ensino é a questão a esperança, né? Esperança em que mudanças acontecerão. Mas a curto e médio prazo eu não vejo mudanças. Eu vejo, na verdade, são os professores comprometidos com as escolas, nas suas escolas, cada um cumprindo o seu horário. Eu vejo os diretores de escola comprometidos com as suas escolas, assim, isoladamente, fazendo sua atividade. Mas nós, quando eu falo que a esperança a curto e médio prazo eu não vejo, porque, na verdade, as mudanças têm que partir do poder público. É o poder público que tem que montar o projeto e aplicar o projeto para que todos nós sejamos envolvidos. Vou dar um exemplo que eu devia ter falado agora há pouco, eu acabei me esquecendo. O professor, mas tudo agora é culpa do poder público, o professor, a gente sabe que o professor tem sempre que se capacitar, se reciclar, para que ele seja sempre melhor na sua atividade. Mas nós não temos, por exemplo, no Paraná, uma política de capacitação profissional, de aperfeiçoamento profissional, as chamadas semanas pedagógicas. E nós, o Voz da Educação, teve o prazer já de envolver aproximadamente 2.000 professores em palestras para professores. Palestras é o mínimo que o poder público tem que fazer, porque tem palestras, tem oficinas temáticas, discussões, para que o professor possa se capacitar cada vez mais. Mas a curto e médio prazo eu não vejo mudanças. Eu só vejo uma única voz no Brasil defendendo a educação no Congresso Nacional, que é, sem dúvida, o grande senador Cristóvão Buarque. Ele tem um projeto chamado Federalização da Educação. Por quê? Hoje nós temos essa coisa, professor de escola municipal, professor de escola estadual, aquela coisa separada. Não podia existir, não poderia ser assim. Como o Cristóvão Buarque mesmo disse, tinha que ser tudo uniforme, uma escola pública para todos, não essa divisão de estadual com municipal. E mesmo assim, a escola federalizada, onde tudo é direcionado do poder federal para as escolas. Essa é o que a gente costuma, esse tema é o que a gente costuma abordar nas nossas discussões. Mas só queria fazer um comentário aqui. Nós tivemos, isso é muito importante, porque quase não se fala disso e muita gente não sabe disso. Nós tivemos no Brasil uma grande experiência educacional no início da década de 80. Com os famosos Centros Integrados de Escola Pública, que foi implantado no Rio de Janeiro. Escola de tempo integral, que começava às 8 da manhã e às 5 da tarde. É uma coisa fenomenal. Um projeto de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Juntos eles implantaram este projeto quando eles governaram o Rio de 83 a 86. Agora, não foi feito um puxadinho no fundo daquela escola tal, não. Eles começaram do zero. E quem foi convidado para fazer o projeto arquitetônico? Oscar Niemeyer. Ele foi convidado para fazer o projeto. Então eles queriam fazer uma coisa grandiosa. E foi grandioso, tanto a questão arquitetônica, quanto o projeto pedagógico do Darcy Ribeiro. Uma coisa fenomenal. Foi implantado escola de tempo integral, onde metade do tempo trabalhava-se o currículo básico normal e a outra metade do tempo, esporte, lazer, cultura, teatro. E além disso, refeição, né, havia 3 vezes ao dia, atendimento médico e odontológico para os alunos.
E vou comentar uma coisa para você. Não, claro, nós sabemos, não deu certo, porque o governo seguinte entrou e disse o seguinte: não, os filhos da classe trabalhadora não precisam de escola de tempo integral. Estuda meio período, outro período vai trabalhar. Mas você sabe o que o Darcy Ribeiro disse? Vou lhe contar, ele disse: se nós não colocarmos em prática esse projeto agora, ele disse em 83 isso, daqui 20 anos, muitas dessas crianças estarão ocupando o Rio de Janeiro com tráfico de drogas. E o que aconteceu? A educação é o caminho, e principalmente a educação de tempo integral. Tem mais uma pergunta de um telespectador aqui, que ele pergunta: você acha que a tecnologia tem a sua parcela de responsabilidade em tornar o superficial mais atrativo? As pessoas sabem o que fazer com tanta informação? Às vezes eu penso nisso, e muitas das publicações acabam responsabilizando a tecnologia e tudo mais. Mas eu fico perguntando, a mesma tecnologia que os nossos jovens têm aqui no Brasil, os jovens da Finlândia não têm? Também tem. Os jovens de Seul não têm? Então o que nós falamos? Política pública adequada para que seja aplicada na educação. Então eu costumo dizer que a partir dessa observação, que não existe responsabilidade das tecnologias, não. Olha só em Seul, onde os jovens têm uma paixão pelos games incrível, no Japão a paixão pelos games, mas o que a gente sabe? A gente sabe que existe uma política pública educacional que sabe como trabalhar a escola, o aluno, o professor, como fazer funcionar a educação de verdade. Então, na verdade, existe muita informação, tanto para a gente, principalmente para eles, que são países de primeiro mundo, né? Mas lá o governo pegou a educação e transformou ela no carro-chefe de seu desenvolvimento. E está aí a resposta: o que o Japão é hoje, o que Seul é hoje, o que Finlândia é hoje. Agora eu fico pensando, eu estava vendo uma reportagem de pessoal, algumas pessoas falando: nossa, o Brasil tem uma carga tributária fenomenal, um absurdo. Nós temos que diminuir essa carga. Bom, Finlândia chega a 50% essa carga tributária. Não é diminuir a carga tributária, é saber canalizar o dinheiro da população para onde deve ser usado, né? Então a gente dói, né? A gente paga tanto imposto e não vê nenhum resultado, né? Exato. Então a discussão no problema não é uma coisa puxa a outra, né? A questão não é a carga tributária, a questão é como está sendo investido, né? Exatamente. E mais uma pergunta aqui: a família ainda representa um porto seguro, uma referência para os filhos? Ele pergunta isso porque hoje em dia parece que há um incentivo ao individualismo. Eu costumo dizer que, infelizmente, a família também ela está envolvida nesse novo tipo de sociedade pós-moderna, onde se valoriza mais o ter do que o ser. E aí, isso acontece muito. E aí o aluno vem para a escola e o professor percebe essa situação. Agora, como trabalhar isso? O professor, ele recebe o aluno não como uma folha em branco, como eu havia dito no começo aqui. O aluno vem com a bagagem de conhecimento. Nós precisamos trabalhar esse aluno. Como nós vamos trabalhar esse aluno? Aí que está, nós temos que trabalhar a família também. A família deve ser trabalhada. Como que essa família está trabalhando, os seus pais, né, estão trabalhando os seus filhos em casa? Então são questões assim, muito importantes que a gente precisa discutir. Eu costumo dizer uma coisa assim: existe o tripé pelo bom funcionamento da sociedade, que é família, escola e igreja. Quando eu falo igreja, eu estou me dizendo aos valores tradicionais, aos valores universais lá atrás, foram construídos lá atrás, que hoje eles devem estar firmes para que o aluno saiba o que é respeitar, para que o aluno saiba cumprir regras. Só que ele só respeita e só cumpre regras se na casa houver regras, se o pai e a mãe mostrar para ele, né? É uma questão muito complicada, complexa, mas nós podemos encontrar solução para isso. Por quê? Porque muitos países encontraram a solução. A questão não pode ser discutida do ponto de vista político-partidário. A questão tem que ser discutida do ponto de vista educacional mesmo. Buscar as experiências de Paulo Freire, Darcy Ribeiro, uma série, né, de pensadores importantes e trazer toda essa experiência que eles deixaram para a gente mostrar como que se constrói a escola do futuro. O senhor quer deixar algum recado, deixar algum contato seu para as pessoas? Eu só queria comentar para as pessoas, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que infelizmente no país de hoje nós temos uma série de problemas que mesmo com esse dito crescimento econômico não foi resolvido. É bandidagem aumentando, é criminalidade aumentando, é violência doméstica, uma série de situações que parece que nós estamos como há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu quero dizer que o único caminho
para a gente mudar esse tipo de sociedade. E ter uma sociedade como a finlandesa, por exemplo, é única e exclusivamente investindo na educação. Então, a gente pede para que as pessoas, quando ouvirem falar em greve dos professores, saibam que a greve é para defender os interesses, não só as questões de direitos dos professores, mas também uma escola pública de qualidade para todos os pais que levam e que acreditam, levam seus filhos para a escola pública e que acreditam que a escola pública ainda é um meio, uma instituição importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu costumo dizer assim, todas as crianças já nascem predestinadas à vitória e ao sucesso. Mas essa vitória e esse sucesso só vai acontecer se o pai saber adubar a sua criança ali. E a escola, o complemento desse adubo. Aí a criança vai se desenvolver, vai crescer e a gente fala daí diante de uma sala, nós estamos diante de futuros engenheiros, médicos, professores, arquitetos e tudo mais. Isso é uma coisa bonita quando o professor pensa assim, e muitos pensam assim. Então, apoiem a educação de seus filhos e apoiem a escola pública. Mas a escola precisa da família. Professor, muito obrigado então pela sua presença. Espero que o senhor volte mais vezes aqui no nosso programa, com mais informações aí, nos deixando um pouco mais sábios. Eu fico agradecido pela oportunidade. Olá pessoal, boa tarde. Acontece Curitiba pela TV Transamérica. Como foram de feriado? Eu fui muito bem, descansei, aproveitei. Espero que tenha sido bom para vocês também. Bom, no programa de hoje muitas coisas legais. Nós estamos aqui com o professor Celso Ribas, que vai nos falar um pouco sobre a educação, a importância da educação. Também estamos aqui com o maquiador Ivo Vilela e sua linda modelo Jennifer. Vamos ver o que eles vão aprontar hoje. A nossa coach Carla Lourenço, mais uma vez nos direcionando pelo caminho certo da vida. E eu estive conversando ali com Roupa Nova e você vai conferir conosco aqui a entrevista. Fica comigo, porque o Acontece Curitiba veio para abalar e para ficar.